Boa noite. Boa noite. Corpo de Nelson Mandela chega a Puno, onde será enterrado amanhã. Na Ucrânia, continuam os protestos e os ânimos se acirram entre governo e oposição. ONU afirma que armas químicas foram usadas na Síria em 5 ocasiões. O Hospital da Glória encerra as atividades em São Paulo. Alunos da USP Leste reclamam de água imprópria para consumo no campus. Justiça caça a aposentadoria do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto. E a história de um poeta que ganhou fama na internet ao escrever em guardanapos. O Jornal da Gazeta está no ar. O Hospital Glória, referência do Sistema Único de Saúde em ortopedia, encerrou as atividades ontem em São Paulo. Quem esteve no local hoje foi surpreendido com a notícia do fechamento. Dona Alzira, de 80 anos, veio do Butantã até o hospital acompanhada da filha. Ela tinha uma ressonância magnética marcada para hoje e ficou indignada quando soube que não poderia realizar o exame no local. Eu teria que passar aqui, pegar um papel para fazer essa ressonância no Hospital Bandeirantes. Agora chegou aqui, está fechado. Faz 6 meses que eu estou esperando essa ressonância. Você fica sem ação. Você anda do metrô até aqui, uma pessoa com 80 anos, chega aqui, está fechado. Eles não avisam. Dona Alzira foi encaminhada ao Hospital Bandeirantes, também na Liberdade, onde conseguiu realizar o exame. E mesmo quem já sabia do fechamento do Hospital Glória, como essa funcionária que trabalha lá há 4 anos, lamentou a notícia. É triste o que está acontecendo, porque as pessoas precisam do hospital, né, aberto. E, assim, porque tem várias pessoas que não têm convênio, para adquirir um convênio é difícil. O Hospital Glória era gerido por uma OSS, Organização Social de Saúde, e mantido pela Sociedade Assistencial Bandeirantes. O fechamento da unidade ocorreu porque não houve renovação do contrato de prestação de serviço mantido com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Seu Francisco, que há 13 anos tem uma mercearia em frente ao Hospital Glória, teme pelo futuro do negócio. Eu tinha os clientes que trabalham no hospital e tinha os pacientes que vinham no hospital, né? Então, esse eu perdi tudo, né? Eu vou fazer um teste aí de uns 2, 3 meses, ver como é que vai ficar. Se vai dar de continuar, você pode ter que parar, né? Apesar do Hospital Glória estar com os portões fechados, fomos informados que ainda há 2 pacientes internados na UTI. O destino deles, porém, ainda é incerto. Uma das pacientes internadas é Dona Tereza. A filha dela, que foi visitá-la hoje, não sabe o que fará com a mãe a partir de segunda-feira. Ela fez a cirurgia dia 10 de junho. Qual cirurgia? De intestino. Ela usa a bolsinha de colostomia. A segunda-feira agora o hospital já está fechado. Segunda-feira agora o médico vai ter que dar alta para ela, né? Porque ela está com os pontos tudo aberto, ele falou que vai cicatrizar os pontos naturalmente, que não pode dar ponto. Agora segunda-feira, quando tiver alta, que o médico der alta para ela, que ela for para casa, e aí onde que eu vou levar ela? Quer dizer, eu não sei o que eu vou fazer. Por telefone, a assessoria de imprensa do Hospital Glória informou que uma equipe médica vai avaliar as condições clínicas dos 2 pacientes internados na unidade. E caso seja necessário, eles serão levados para outro hospital. De acordo com a Sociedade Assistencial Bandeirantes, que administra o Hospital Glória, os pacientes ortopédicos devem fazer cadastro no Sistema Integrado de Gestão de Atendimento pelo telefone 33 88 2700 para serem direcionados para outras unidades de atendimento. Já os pacientes das demais especialidades devem buscar informações nas unidades básicas de saúde. A Universidade de São Paulo, a USP, vai recorrer de ação civil pública que pede a suspensão das aulas na unidade da Zona Leste por causa da contaminação ambiental do terreno. Funcionários, professores e estudantes estão preocupados com a situação e também com uma possível contaminação da água. A USP Leste é um campus que oferece 10 cursos para 6 mil alunos. Estudar aqui é um sonho para muitos estudantes, mas Letícia acordou para a realidade. A gente está tendo nosso estudo acadêmico prejudicado agora pelo descaso da USP, então é um sonho que se acabou. O problema é que os prédios da EASH, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, foram construídos em um terreno que durante anos foi usado como depósito para o lixo retirado do Rio Tietê. No ano passado, a CETESB concedeu à USP uma licença de operação da unidade,
mas determinou uma série de medidas para a descontaminação do solo que não foram cumpridas. Por isso, a faculdade foi multada em quase R$100 mil. No final de novembro, o Ministério Público Estadual pediu na Justiça a suspensão das aulas por causa dos riscos a funcionários, professores e estudantes. A direção da Universidade de São Paulo foi notificada esta semana e promete recorrer da decisão. É muito preocupante que não tenhamos visto até agora a materialização de um plano B, digamos, caso a USP recorra e não ganhe. O que vai acontecer com a gente, com as nossas aulas, pesquisas, atividades em geral? Então, a preocupação com a saúde é fundamental em tudo que tem acontecido aqui nos últimos meses. Tem um indicativo hoje de se pensar se a gente inicia ou não inicia o semestre, porque a gente, com a possibilidade de interdição do campus, a gente fica com receio de iniciar as aulas e ter que interromper, tendo um prejuízo maior. A situação já causou uma greve de alunos e professores na segunda semana de setembro, que durou 50 dias. Mas os problemas na Escola de Artes, Ciências e Humanidades não param por aí. Depois que a Sabesp condenou o abastecimento de água na unidade da USP Leste, a direção da faculdade enviou um comunicado aos alunos, dizendo que os bebedouros estavam interditados. O fio da tomada foi retirado e das torneiras não sai água. A faculdade informou que faria o abastecimento por meio de garrafões de água, mas os alunos dizem que isso não está acontecendo. Não foram providenciados garrafões. O que eu tive acesso e percebi foram copos descartáveis de água individuais que foram disponibilizados. A água que sai dos bebedouros está turva, com um gosto diferente e com odor também. A direção da EASH informou que uma limpeza nos reservatórios seria feita neste fim de semana, mas não permitiu que nossa equipe de reportagem acompanhasse os trabalhos. Este aluno veio da Alemanha no programa de intercâmbio para ter aulas de marketing no Brasil e diz que jamais imaginou encontrar uma situação como essa por aqui. Foi um pouco decepcionado que tem alguma coisa dessa extensão aqui também na USP, que tem uma reputação bem grande nesse continente, né? O prefeito Fernando Haddad afirma que aumentar IPTU é obrigação da prefeitura. O prefeito afirmou que a cidade não avançará na questão de moradia se não cobrar mais de quem pode pagar mais. Nessa semana, a prefeitura sofreu uma nova derrota na questão. O Tribunal de Justiça derrubou o aumento do imposto, aprovado em outubro na Câmara Municipal. O governo municipal afirma que vai recorrer, mas ainda não definiu se fará isso junto ao Superior Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça. A data para a emissão dos carnês começa no dia 28 deste mês. Se não conseguir reverter a decisão, a prefeitura terá que cobrar o imposto apenas com a reposição da inflação, que é de 6%. O texto sancionado por Haddad previu um aumento de até 20% para imóveis residenciais e de até 35% para os imóveis comerciais. A prefeitura alega que, ao derrubar o texto, a justiça estaria prejudicando parte da população, que teria redução no imposto. Ciclofaixa da Avenida Paulista vai funcionar à noite durante 2 fins de semana a partir de hoje. O objetivo é incentivar visitas de bicicleta à decoração natalina na avenida. A ciclofaixa da Avenida Paulista e sua interligação com o Parque do Ibirapuera irá funcionar durante o período noturno ao longo dos 2 finais de semana que antecedem o Natal. O trecho tem 24 quilômetros de extensão. As ciclofaixas funcionam normalmente das 7 da manhã às 4 horas da tarde, nos domingos e feriados nacionais. A CET informa que montará um esquema especial de trânsito para garantir a segurança de ciclistas, pedestres e motoristas. E o metrô de São Paulo fará uma operação especial nos próximos finais de semana nas linhas 1 azul e 3 vermelha. A mudança é motivada pela alta no movimento dos passageiros nesta época de compras natalinas. As 2 linhas ajudam a levar passageiros para a região central e a rua 25 de março. Serão adicionadas novas viagens às linhas tanto no sábado quanto no domingo. Nas outras linhas, a operação continua a mesma. Após uma semana de tempo instável e temperaturas amenas, o sol finalmente apareceu e a temperatura subiu aqui na capital paulista. E o tempo continua assim amanhã. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães.
A chuva não dá trégua neste domingo em grande parte do país. Uma frente fria associada à alta umidade espalha nuvens carregadas desde o Amazonas até a Bahia, onde pode chover a qualquer hora do dia. Podem ocorrer temporais no norte de Minas, em Goiás e no leste do Mato Grosso. Na maior parte do Brasil, há previsão de sol com pancadas de chuva. O tempo só fica seco no centro-sul gaúcho e no norte do Paraná, no Rio de Janeiro e no sul de Minas e também no interior do Nordeste. Máximas amanhã de 30 graus em Belo Horizonte e de 31 em Porto Alegre. Em São Paulo, a temperatura sobe e o sol predomina em todo o estado. Só continua a chover rapidamente no extremo norte do estado por causa do calor. No centro-oeste, máxima de 31 graus em Marília. E na faixa leste, máxima de 28 graus em São José dos Campos. Amanhã na capital, sol sem chuva, máxima de 29. Na segunda-feira, o céu fica nublado, mas não chove. A máxima cai para os 26 graus. E na terça, a nebulosidade diminui, máxima de 27 graus. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo. Tenha um ótimo fim de semana. Se aqui o calor é forte, do outro lado do mundo, o frio vem castigando quem vive no Oriente Médio. Em Israel, uma nevasca deixou 35 mil pessoas sem energia elétrica em Jerusalém. Equipes especiais do Exército foram enviadas para desbloquear estradas que davam acesso a hospitais e outros serviços públicos. Esta é a pior nevasca a atingir o país nos últimos 50 anos. Apesar dos transtornos, pessoas se divertiam em meio à neve. Neste ano, o inverno no Oriente Médio está sendo marcado por grandes nevascas. Países como Síria e Jordânia também enfrentam fortes tempestades. Na Ucrânia, protestos continuam e acirram tensões entre governo e oposição. Os manifestantes continuam na Praça da Independência, exigindo a renúncia do governo do presidente Viktor Yanukovych. Hoje, milhares de partidários do presidente fizeram uma manifestação em apoio ao governo. Eles pedem o fim das manifestações que estariam causando danos à economia do país. Porém, a oposição organiza um super protesto que deve acontecer amanhã. O senador americano John McCain chegou à Ucrânia para se reunir com representantes de ambas as partes. Os Estados Unidos apoiam a oposição e estudam a possibilidade de impor sanções ao país após os confrontos violentos entre a polícia e os manifestantes na última quarta-feira. Das revistas semanais de informação. Veja destaca a contabilidade bilionária do empresário Adir Assad, que faturou R$1 bilhão com uma rede de empresas fantasmas que financiava clandestinamente campanhas eleitorais. Época fala sobre a burocracia dos alvarás no Brasil e o modo como eles ajudam a favorecer a informalidade e a corrupção. Carta Capital destaca a decisão do presidente uruguaio José Mujica de legalizar o cultivo e a distribuição da maconha no país. Em reportagem especial, a publicação aborda como essa política pode influenciar outros países da América do Sul. Isto é, traz uma reportagem de comportamento e fala sobre a era do exibicionismo digital. A revista explica o que leva as pessoas a se exporem nas redes sociais sem perceberem os riscos que existem nesse tipo de prática. Justiça caça a aposentadoria do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto. Lalau, como é conhecido, foi condenado por seu envolvimento no escândalo de desvios de dinheiro da obra do Fórum Trabalhista de São Paulo. Ele está detido desde abril em um presídio de Tremembé, no interior do estado. Mesmo preso e condenado, o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto continuava recebendo o benefício. Agora, por decisão judicial, a aposentadoria foi cassada. Para cassar a aposentadoria de um juiz, é necessária a abertura de processo administrativo, no qual são consideradas as condenações judiciais. Lalau já havia se aposentado no final dos anos 90. Teve a primeira condenação definitiva em abril deste ano, 14 anos após o surgimento do escândalo. O ex-juiz foi sentenciado a uma pena de 9 anos de prisão por lavagem de dinheiro e ao pagamento de multa de R$600 mil. Lalau já recebeu outras condenações que, somadas, chegaram a 48 anos de prisão. Desse total, 14 anos já prescreveram. Ele foi condenado por crimes como peculato, estelionato e corrupção passiva. 2 operários morreram hoje no canteiro de obras da Arena da Amazônia. No primeiro caso, um operário morreu após cair de uma altura de
35 metros na madrugada de hoje no canteiro de obras. O segundo teria infartado no Centro de Convenções do Amazonas, que fica ao lado do estádio e integra o complexo esportivo. Com isso, as visitas ao local foram suspensas e as obras deverão ficar paralisadas até segunda-feira. E ontem, Laerte, o Ministério do Trabalho liberou, após vistoria, o funcionamento dos 3 guindastes que ainda estavam interditados nas obras da Arena Corinthians, que sediará a abertura da Copa do Mundo de 2014. Na última terça-feira, outros 5 aparelhos foram liberados pelos auditores fiscais. Um acidente na obra no final do mês passado matou 2 operários. E torcedores da Portuguesa fizeram um protesto agora à tarde na Avenida Paulista. A manifestação, que reuniu cerca de 300 pessoas, é contra o possível rebaixamento da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro. O evento, nomeado de Diga Não ao Tapetão, aconteceu em frente ao MASP. Na segunda-feira, a Portuguesa será julgada no Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela escalação do meia Everton na partida contra o Grêmio no dia 8 de dezembro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta foi punido com 2 jogos de suspensão e não poderia ter entrado em campo para enfrentar o tricolor gaúcho. A Lusa alega que não foi informada da decisão do tribunal. Agora as manchetes de amanhã dos 2 principais jornais de São Paulo. Folha de São Paulo. Eleição faz Alckmin dobrar gasto mensal com campanha. De acordo com o jornal, governo tucano deve concentrar no primeiro semestre quase o mesmo valor investido em todo o ano de 2013. O Estado de São Paulo. Ações no STF dão à corte protagonismo na reforma política. Segundo a publicação, pelo menos 13 processos no Supremo podem alterar regras do sistema eleitoral. A seguir, segundo a ONU, armas químicas foram usadas na Síria em 5 ocasiões. E as homenagens a Nelson Mandela continuam. O corpo do ex-líder chega a Cuno, onde será enterrado amanhã. Nós conhecemos o Brasil por caminhos que só o Brasil conhece. Somos a novidade que bate à porta. Somos o parceiro do seu trabalho. Se quer ganhar o mundo, seremos a frota e o mapa. Somos o Brasil que inclui, integra e abraça. E temos planos para os seus próximos planos. Somos os Correios e seremos cada vez mais próximos. Correios, soluções que aproximam. Crack, droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack É Possível Vencer, do governo federal, que já capacitou profissionais de diversas áreas, entre eles educadores, para orientar sobre o risco das drogas. O programa Crack É Possível Vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. 10º Troféu Mesa Redonda. Neste domingo, acompanhe na TV Gazeta a premiação dos craques que brilharam nos gramados de todo o Brasil em 2013. Uma noite de festa, repleta de emoção, reunindo as maiores estrelas do esporte. 10º Troféu Mesa Redonda. Neste domingo, 10h30 da noite. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento: o grande lance é pintar com Lux Color. Cobre, rende e dura muito mais. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Massacre de Newtown completa 1 ano. E o dia é marcado por novo tiroteio em escola dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a primeira-dama, Michelle, acenderam 26 velas, uma para cada vítima do tiroteio, e fizeram 1 minuto de silêncio. Em seu pronunciamento semanal à nação, Obama lembrou as vítimas do massacre e fez um apelo por um controle mais rígido às armas de fogo no país. Há 1 ano, Adam Lanza, de 20 anos, invadiu a escola Sandhook e matou 26 pessoas, se suicidando em seguida. 20 eram crianças com idades entre 6 e 7 anos. Ele também matou a mãe, Nancy Lanza. Até hoje, os motivos do massacre não foram esclarecidos pela polícia. E um novo caso de tiroteio em um colégio aconteceu nos Estados Unidos. Ontem, Cal Pearson, de 18 anos, entrou armado em um colégio de Denver, no Colorado, ferindo um colega.
Ele foi encontrado morto pela polícia, que acredita na hipótese de suicídio. Autoridades investigam o caso. Corpo de Nelson Mandela chega a Kuno, onde será sepultado amanhã. Antes de embarcar rumo a Kuno, uma cerimônia em homenagem ao ex-presidente foi realizada na base aérea de Walter Kloof, em Pretória. Parentes e amigos de Madiba, além de lideranças políticas sul-africanas, participaram do memorial organizado pelo Congresso Nacional Africano, partido de Mandela. Em seguida, o corpo foi levado em um avião militar para Mthatha, cidade próxima a Kuno. Milhares de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre de Mandela, aproveitando para dar um último adeus ao líder. O corpo de Nelson Mandela, enfim, chegou a Kuno, onde será enterrado amanhã. O funeral do ex-presidente, que será exclusivo para a família e amigos, deve seguir as tradições da etnia Xhosa, a qual Mandela pertencia. Segundo a Organização das Nações Unidas, armas químicas foram usadas na Síria em 5 ocasiões. No relatório final da Comissão para Armas Químicas da ONU, os inspetores citaram provas e informações que comprovam o uso de armas químicas em Ghouta, Khobar, Yashrafi Sahanaya, Khan al-Assal e Shahakher. Porém, o relatório não confirma quem seriam os responsáveis pelos ataques, se os rebeldes ou o governo de Bashar al-Assad. A destruição das armas químicas na Síria já está em fase final, aguardando apenas a autorização da ONU. No Egito, o governo convoca referendo sobre nova Constituição para os dias 14 e 15 de janeiro. A votação tem como objetivo substituir a Constituição instituída pelo presidente deposto Mohamed Morsi. Caso aprovada, a legislação aumenta os poderes dos militares, dando a eles a possibilidade de julgar e condenar civis. Da mesa do bar para as livrarias. Em 2 anos, um publicitário nascido na República do Chad, país localizado na região centro-norte da África, fez poesias e desenhos em mais de 1000 guardanapos de papel. A mania que conquistou 400 mil seguidores na internet agora virou um livro. Esse poema nasceu dentro de um botequim. Depois do trabalho, de mais um dia de estresse, muita gente gosta de vir para um ambiente como esse, com os amigos ou sozinho mesmo. É hora de pensar, de refletir, relaxar. Um simples guardanapo e uma caneta podem ajudar a desabafar. Foi isso que aconteceu com o cantor argentino Nicolás Domini. Ele conta que quis escrever uma música e o único papel por perto era o guardanapo. Em um papel assim, justo tenho uma lapicera e la escrevi, sim, me ha passado. Escrever bilhetes e recadinhos também fazem parte. Um pouco retrô, porque tem outros meios, mas o guardanapo é para outro fim, né? Mas eu acho que usar para um recadinho, eu acho que é legal. Foi assim que Pedro Gabriel conseguiu expressar tudo o que sentia por passar horas em um congestionamento. Nesse dia estava chovendo muito, eu fiquei 4 horas preso no engarrafamento. E aí eu saí do ônibus, eu falei, vou tomar um chopp para relaxar, para esquecer. Enquanto eu esperava o pedido, eu comecei a rabiscar um único pedaço de papel que eu tinha ali, que era um guardanapo no balcão. Na página que fez no Facebook, para compartilhar as frases e desenhos, mais de 400 mil seguidores. Todos os dias, um novo guardanapo publicado, uma nova obra, um novo pensamento que se materializa. Geralmente eu ia mais sexta-feira ou sábado, assim, raramente durante a semana, mas no começo era produção em massa mesmo, assim. Ele acaba de lançar o livro Eu Me Chamo Antônio, que apesar de ser o segundo nome dele, é apenas um personagem fictício. 95 guardanapos foram organizados para que um romance fosse contado por meio de suas criações. Ele ainda tem outros 1000 guardanapos para compartilhar. Daria para fazer quase uma enciclopédia, né, de guardanapo. Publicitário de formação, nunca pensou que sua vida pudesse mudar de rumo. Filho de pai suíço e mãe brasileira, se mudou para o Brasil aos 12 anos de idade. Teve dificuldades, mas se apaixonou pela língua portuguesa, que hoje, aos 29 anos, o inspira a brincar com as palavras enquanto escreve. Eu tive que me desdobrar para aprender essa língua. Então eu fui prestando muita atenção nas palavras, eu fui prestando muita atenção na grafia mesmo, na sonoridade. E eu costumo dizer que essas palavras ficavam mais tempo em mim, então eu cuidava mais dela. A língua portuguesa é muito sonora, musical, isso sem dúvida ajuda, assim.
Um musical com Cláudia Raia e a prorrogação de temporadas de peças de sucesso são os destaques dos palcos paulistanos nesse fim de semana. Cláudia Raia e Jarbas Homem de Melo estão em cartaz em Crazy for You. A peça da Broadway conta a história de um playboy americano que não se interessa pelos negócios da família. Contrariando seu desejo, ele é enviado para uma pequena cidade para cobrar uma dívida e fechar um teatro local. Mas acaba se apaixonando pela filha do dono do estabelecimento. Com a adaptação de Miguel Falabella e direção de José Possi Neto, a peça está em cartaz no Teatro Complexo Otaque Cultural de quinta a domingo. Os ingressos variam entre R$50 e R$200. O musical Rei Leão teve a temporada prorrogada para 2014. A peça da Disney, que conta a história da fuga do filho do Rei Leão, faz referências à cultura africana. As apresentações são no Teatro Renault, de quarta a domingo. Os bilhetes custam entre R$50 e R$280. Um musical que conta a vida de Tim Maia está de volta a São Paulo. A peça, que retrata a trajetória de um dos mais importantes músicos do país e que já foi vista por mais de 400 mil pessoas, está em cartaz no Teatro Procópio Ferreira entre sexta e domingo. A temporada vai até fevereiro. As entradas custam entre R$50 e R$120. O Jornal da Gazeta termina aqui. Nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Um bom domingo para você. Nós voltaremos na segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Neste domingo, 10h30 da noite, os destaques do esporte em 2013 estarão reunidos no 10º Troféu Mesa Redonda. Assista agora, Gazeta Imóveis.